Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação em todo o Brasil, aí na América Latina, Estados Unidos. Um grande abraço a você de Portugal, sempre na sintonia do nosso programa. Os portugueses sempre me cobram, então a gente aproveita já no início do programa para cumprimentar todo mundo aí em Fátima, Lisboa, no Porto, enfim, em toda essa nossa Portugal, amada Portugal, e a partir de Portugal, Europa e Norte da África, a Canção Nova indo cada vez mais longe, levando a boa nova, a boa notícia, a boa reflexão, como você sempre acompanha aqui no nosso programa. E hoje vamos conversar sobre um tema absolutamente pontual, ou seja, esse atraso nas obras públicas do nosso país. Realmente um atraso que vai não só tirando a paciência da população, como você tem acompanhado nas últimas manifestações, mas que exige por parte dos nossos governantes realmente uma atitude. E é isso que nós vamos debater nessa noite. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova, aqui na capital mineira. E nos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Você é realmente um homem ousado, não é? As obras que estão públicas, expressão de descaso ou de corrupção. Opa! Nossa, que tema, hein? Estou até com medo, mas em todo caso, vamos lá. Tá. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite, Padre Hamilton. Tá certo, Frei Moser. Boa noite, mas é claro, né? Você que está nos acompanhando de casa já sabe, não é? A gente nunca vem aqui sem uma boa ajuda, sem um bom auxílio, sem um especialista, não é? E por isso que hoje temos a alegria de receber aqui pela primeira vez o professor Roberto Guiduli, ou Guiduli, não é? Mas ele vai nos ajudar melhor depois na pronúncia, com essa origem italiana. Ele é especialista em gerenciamento de projetos, com experiência especialmente em gestão de projetos públicos. Também é professor consultor na Universidade Federal das Minas Gerais. Professor Roberto, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Obrigado pelo convite. Esperamos atender às expectativas tanto da Canção Nova quanto dos nossos ouvintes. Tá certo, ok. E nós vamos então à nossa matéria inicial, porque, você sabe, né, para ilustrar melhor o tema da noite, a gente sempre traz uma panorâmica com a nossa matéria inicial. Então vamos acompanhar, por favor. Um dos sinais mais claros do subdesenvolvimento do Brasil é com certeza o atraso nas obras públicas. Exemplo disso são as obras para a Copa do Mundo 2014 e também a transposição do Rio São Francisco. Neste segundo caso, as obras já se arrastam por mais de 5 anos e não tem prazo para terminar. A obra tem como objetivo beneficiar 391 municípios do Agreste e do Sertão dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os investimentos ultrapassam os 8 bilhões de reais. No entanto, irregularidades encontradas, projeto barrados pelo IBAMA ou esperando liberação do mesmo. Por outro lado, com os atrasos, com o aumento do custo, nós nos perguntamos: de onde virá o dinheiro? Até quando a população tem que ficar esperando? Essas e outras questões no Em Pauta desta noite. Ok. E olha aqui, a questão inicial é essa. Olha, professor, demos aqui o exemplo tanto da Copa, já vamos falar melhor sobre essas obras da Copa do Mundo que estão dando essa polêmica toda, e com certa razão, obviamente. Essa grande obra esperada tanto pelo nosso Nordeste, mas não somente o Nordeste, também o Centro-Oeste, enfim, que é a transposição do Rio São Francisco, muitas polêmicas e também vamos conversar melhor sobre ela. Mas nós temos muitas outras obras que realmente tiveram um início e que agora pouco se sabe quando é que vão terminar. Acho que valeria a pena, por favor, ao telespectador que nos acompanha, situar um pouco mais essas obras, essas grandes obras que foram iniciadas e que nós estamos aí meio que a ver navios, não é? Porque não se tem muita justificativa, não se fala
muito com clareza do montante investido, depois aquilo que era de início uma certa quantia se multiplica mais avante. Ué, será que os projetos estão errados? Enfim, são muitas questões. Mas que outras obras a gente poderia lembrar no começo do nosso programa, professor, por favor? São várias obras, né? Nós temos que lembrar aí o Rodoanel, em São Paulo, que é uma obra importantíssima, né, para desafogar o trânsito e organizar o trânsito da maior metrópole brasileira. Também temos o anel no Rio de Janeiro. Perfeito. Né? Temos hidrovias em andamento. Enfim, portos, toda a parte de infraestrutura, né, que estamos ligados aos portos brasileiros. Nós estamos vendo aí congestionamentos de caminhões que não conseguem descarregar safras para exportação. E podemos enumerar um outro tanto, né? Linhas de transmissões, usinas hidrelétricas e por aí vai. Essa ferrovia... Aeroportos. Meu Deus. Vamos embora. Muita coisa. Mas, o professor, ainda no começo da nossa conversa, para a gente tentar entender isso daí, obras de fato que o Brasil necessita, são eminentemente estruturais, o nosso país precisa se desenvolver nesse sentido, porque senão não tem como ficar como sexta economia mundial e tampouco dar à população aquilo que de fato ela espera, porque é essa mesma população que faz esse Brasil ser construído dessa maneira e que acaba não vendo, não é, o resultado esperado do anúncio feito por tais obras. Mas o que estaria por trás, professor, para a gente começar a entender dessa morosidade toda, desses projetos? Nós estamos falando apenas de corrupção? Não. O problema é bem complexo, bem complexo. Vou tentar pontuar alguns aspectos, por favor, para que... para a gente começar a conversar. Possamos entender. Existe uma componente política, né? No Brasil, um político permanece, nós não temos um sistema parlamentarista, né? Um político permanece por 4 anos. Perfeito. Até ele tomar pé das coisas, já se foi meio ano, sendo otimista, ou 1 ano. E sobra muito pouco tempo para ele desenvolver isso tudo. E às vezes as ordens são em toque de caixa. Cumpra-se, faça-se, e não há tempo hábil para a elaboração do projeto. Correto. A elaboração do projeto, nós precisamos entender sobre 2 aspectos. A concepção do projeto, que vai influenciar uma quantidade enorme de grupos de interesses, e a elaboração do projeto em si, que é a parte técnica. Tudo isso demanda tempo. Vamos voltar no início da reportagem com a transposição do Rio São Francisco. Perfeito. Quanta polêmica! Chegou num ponto que não dava mais para acompanhar o noticiário, porque as posições eram tão antagônicas que a gente fala, mas quem tem razão? E uma obra desse porte, que já vem desde Dom Pedro II, a sua intenção, nós temos que ter um bom debate. Nós temos que atender às condições ambientais, temos que olhar as questões legais. Não adianta atropelar. Mas aí o interesse político suplanta o interesse técnico. Perfeito. E isso torna a situação, vai desembocar tudo lá na obra. Se eu faço um projeto sem tempo, a parte técnica, que é gerenciável, eu não tenho tempo para elaborar com a devida capacidade, isso vai estourar tudo lá no canteiro de obra. E ainda nós passamos para a parte gerencial do canteiro de obra. Nós não sabemos gerenciar. No Brasil se usa uma expressão tocar a obra. Exatamente. Começa por aí. Tocar é algo como espantar um bicho, uma galinha num quintal, isso é tocar. Porque até para tocar uma boiada, existem técnicas, senão a boiada estoura. Apropriada, adequada, sem dúvida. Eu tenho que saber tocar um berrante, eu tenho que saber conduzir minha boiada. Quanto mais uma obra, que é algo extremamente complexo. E que normalmente movem milhões, bilhões. Então, se nós temos que falar em gerenciamento, em técnica, em método, isso é que já deu para perceber a cadeia apresentada, toda a quantidade de motivos
que podem provocar esses atrasos, estouros de orçamento e por aí vai. E aí é o que a gente costuma escutar, o Frei Antônio Moço, toda hora, é revisão de projeto, são novos projetos, porque o primeiro tem que ser abandonado porque não foi bem feito, é sempre isso, não é? Agora, com o novo, então a quantia aumenta. Por exemplo, recentemente nós verificávamos a questão dos estádios, não é? Então você pega um exemplo como o Maracanã, ou mesmo o Mané Garrincha em Brasília, ambos já estão prontos, mas meu Deus do céu, a expectativa inicial era de bem menos de 1 bilhão e já se passou de mais de 1,5 bilhão. Cofre público, dinheiro da sociedade. Quer dizer, essa premissa aí, essa causa, é que parece que essa lição o Brasil não aprende de longa data, Frei Moço. Agora, Padre Hamilton, eu diria que de alguma parte, gostei muito da colocação e logo esclareceu, é muito complexo tudo isso, etc. Fator tempo, fator, eu diria, gerenciamento e assim por diante. Agora, isso de alguma forma faz parte da nossa cultura. Fazer grandes promessas e a realização não aparece. Tanto assim que um célebre político lá para trás, já morreu há muito tempo, sim. Se dizia rouba, mas faz. Porque ele fazia, porque os outros não faziam, roubavam e não faziam. Mas independentemente disso, eu tenho presente a ferrovia, não é, do aço, devia ser feita em 1000 dias. E isso já também faz lá um século para trás, né? Então, devia estar pronto, uma maravilha. O que saiu? Nada. Não saiu nada. Muito bem. Pega a Transamazônica. Olha só que beleza, né? Eu não sei, nunca andei por lá, porque eu acho que isso deve ter, o mato deve ter tomado tudo de novo, né? E a gente vê pelas reportagens, caminhões, etc., tá uma situação realmente lamentável. Depois a outra ferrovia dos Carajás, me lembro um político que agora está lá já para além dos 80, não, porque vai sair a ferrovia dos Carajás, Em outras palavras, isso vem de longe, de alguma forma faz parte da nossa cultura fazer grandes promessas e pequenas realizações. Pois é, mas, professor, então aí vem uma pergunta também muito importante, fundamental. Nós não estávamos preparados, enquanto nação, enquanto governo, enquanto povo, enquanto cultura, para esse desenvolvimento todo que o Brasil experimentou nos últimos anos? Infelizmente não. Nós não estamos preparados. A indústria, o comércio, a agropecuária, todos se ressentiram de falta de mão de obra especializada. Sem dúvida. Não se forma um projetista de um dia para a noite, não se forma um profissional do dia para a noite. Ele sai da escola e ele precisa passar pela experiência, por novos treinamentos, para compor. Um projetista de obra, então, nem se fala. Compreendo. Bem mais complexa a formação. É como formar um médico. Perfeito. Um recém-formado não vai fazer uma cirurgia torácica ou pegar um bisturi a laser e operar a nossa retina. Até ele chegar nesse ponto, ele já passou mais 10 anos, talvez, ou mais ainda, para estar nesse ponto. Então, nós não estamos preparados. E aí, sem ser simplista, a nossa base é a educação. Sem ser simplista, não queremos jogar toda a culpa numa má formação escolar. Mas, sem dúvida alguma, nós temos que melhorar as nossas bases. Isso depende de gerações. Eu vejo, às vezes, alguns alunos meus que já fizeram a nova reforma ortográfica, já não se acentua mais nada. Entendeu? Isso há muito tempo. Então, quer dizer, como que nós podemos, se a gente não tem amor à língua, não tem amor à base simples de matemática, como é que nós podemos ser bons profissionais? Não, pois é, por exemplo, só para não querendo interrompê-lo, mas já fazendo, recentemente, passando, por exemplo, na Alemanha, a gente repara uma coisa impressionante, como é que pode? Um país que ficou praticamente dizimado, com Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ficou ao frangalho, ficou um pó. No entanto, você passa hoje naquele país, menos de 50 anos depois, e não existe o menor vestígio. É tudo novo, tudo interessante. Quando você olha para
a questão da educação, por exemplo, para citar um ponto, analfabetismo zero, ou aliás, abaixo de zero, porque não tem. Então, aí eu até perguntava, por exemplo, Frei Moça, para uma das pessoas que nos conduziam, por exemplo, em Frankfurt, eu dizia, mas qual é o segredo alemão, afinal das contas? Uma Europa toda em crise, essa Alemanha não para de crescer, pelo menos está estável, fábricas fortes, etc. e tal. Qual é o segredo? Ele dizia, olha, pelo menos 3. É difícil dizê-lo, mas pelo menos 3. Vou arriscar 3 aqui. Eu digo, então qual é? Ele diz, o primeiro, o alemão trabalha muito. Sim. Não é escravo do trabalho, não. 15, 20 horas, não, mas trabalha muito. Sim. Ele cumpre o seu horário de trabalho, ele pensa trabalho, ele potencializa o seu trabalho, ele não fica desviando, não fica perdendo tempo, ele trabalha muito, é dedicado, é serviçal. Segundo, não perde tempo com a vida alheia. Ou seja, essas revistas de fofoca, televisões aqui que a gente tem no Brasil o tempo todo não teriam audiência nenhuma, como não tem lá. Então, ele dizia, não perde tempo com a vida alheia, ou seja, é centrado. E em terceiro, claro, é um tipo de personalidade muito voltada nessa questão para a educação, ou seja, eles levam muito a sério aquilo que eles fazem. Então, assim, falando por alto, óbvio, muito Padre por alto. Hamilton, aí segredo para se ver o que nós aqui, em termos de educação, como o senhor dizia, nós estamos muito aquém. Mas, Padre Hamilton, se me permite, eu vou podá-lo um pouco, né? É que você nem era nascido. Em 10 anos, a Alemanha já estava de pé. 10 anos depois da guerra, já estava de pé, realmente. Aquilo foi muito rápido. E, trazendo um outro exemplo, o Japão, arrasado com o tsunami, há umas semanas depois, você já via aquilo sendo recuperado. Em outras palavras, é questão de educação, gostei muito, da formação. Aliás, aí a nova ortografia, eu nem sei por que fizeram, agora já passou para 2016, nós perdemos na voz uma porção de chapas e coisas semelhantes, porque tinha que colocar a nova ortografia, mas agora já foi para 2016, porque Portugal não aceitou, aquela coisa toda. Bom, em todo caso, a formação da mão de obra qualificada é um grande problema em todas as áreas, né? E talvez nós vamos importar alemães, né? Em vez de importar da Venezuela, não, de Cuba, a gente importa alemães. Eu ainda esqueci de falar o terceiro elemento, que me fugiu na hora, mas é porque aqui no Brasil a gente quer quase que ignorar esse terceiro elemento. Se o primeiro deles era o trabalho, o segundo, a preocupação centrada com a sua vida e não com a vida alheia, o terceiro, sabe o que era? Obediência às autoridades. O que o governo diz, a população segue. Agora me diga isso aqui no Brasil. Autoridades que não dão testemunho, que não ajudam em nada, e ao contrário, esses maus exemplos que estão aí, como é que o Brasil iria? Bom, a gente vai continuar nossa conversa, não saia daí não, é só o começo, é só o começo. Tem muita coisa ainda para a gente debater logo após o nosso primeiro intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre esse tema eminentemente urgente, atual e que está provocando, inclusive no Brasil, aí essas manifestações todas, na verdade, que é esse atraso também nas obras públicas, nas grandes obras. Afinal das contas, o que é isso? É negligência ou é corrupção mesmo? É o que nós estamos debatendo aqui nessa noite. Realmente um tema muito delicado. E para ajudar na reflexão, a gente também sempre tem alguma literatura relacionada, não é? Então, por exemplo, aqui, política do Christian Luiz da Silva, Políticas Públicas e Desenvolvimento Social. Políticas Públicas e Desenvolvimento Social. Daqui a pouquinho o professor vai nos ajudar a dizer o que precisa mudar em termos de políticas públicas, não é? Porque essa é uma questão urgente do nosso país. Políticas Públicas e Desenvolvimento Social, aqui pela editora Vozes. Também do João Carlos Petrini, Vanessa Ribeiro e Simão Cavalcante, são os organizadores. Muito interessante esse livro aqui também, da editora Vozes. Família, Sociedade e Subjetividades. Família, Sociedade e Subjetividades. Uma perspectiva multidisciplinar. Está aqui para você, uma boa dica também. Além disso, claro, tem aqui do querido Padre Konings, Ser Cristão, Fé
e prática. Porque não basta ter a fé, é preciso que seja traduzida em prática, não é verdade? Está aí, não é? Ser cristão, fé e prática, do padre Cônigs, um jesuíta muito conhecido, não só em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil. Uma reflexão muito importante, um pouco naquilo que dizia o patrão da juventude, Dom Bosco. Ele dizia, olha, bons cristãos, excelentes cidadãos. Bons cristãos, excelentes cidadãos. E às vezes a gente também acaba não tendo bons cidadãos, porque às vezes falta um pouco de cristianismo, não é verdade? E aqui falamos no aspecto religioso, a experiência de Deus, de um encontro pessoal com Jesus, etc. E por isso, justamente, que você também não pode deixar de ter este livro aqui, Mário Jorge Bergoglio, Papa Francisco, exatamente, onde o Papa reflete nesse livro que só o amor nos salvará. Só o amor nos salvará em todos os aspectos, temporal e atemporal, ou seja, no presente e no eterno. Só o amor nos salvará. Aqui do Mário Jorge Bergoglio, claro, cardeal, né? E agora o nosso Papa Francisco. Esses produtos aqui você adquire pelo endereço que aparece aí na sua tela, né? Da editora Vozes e também editora Canção Nova. Claro, além disso, também a nossa loja virtual, que você pode acessar todos esses produtos, tá ok? Você pode mandar um e-mail para a gente também, o nosso endereço é em pauta@cançãonova.com, para sugerir temas, para fazer também o seu comentário e também acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com, daqui a pouquinho, terceiro bloco, recadinho muito importante, e ainda o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Além de você ter a agenda do Frei, livros, palestras, viagens, etc., você também tem a possibilidade de acompanhar o programa em pauta, pelo menos os principais temas que nós debatemos aqui no nosso programa, tá certo? Frei Moser, eu interrompi o senhor porque a gente precisava ir para o primeiro bloco, primeiro intervalo do nosso programa, mas agora no segundo, vai lá, pega aí o fio da meada e vamos lá. Está faltando um outro elemento para explicar o atraso das nossas obras. Sim, Frei. É muito simples, excesso de feriados. Não, parece brincadeira, mas não é. Coisa Portugal agora, sim. Por exemplo, cortou, que eu saiba, só tem mais 5 feriados. Cortou, porque não dá. Olha, eu fiz o cálculo há 2, 3 anos atrás, depende um pouco do carnaval, quando cai, etc. Sim. Houve 220 dias de trabalho. 220 dias de trabalho. Claro, entre as férias e tudo isso. Isso significa, em termos, por exemplo, de uma indústria, em termos de uma obra, se tem feriado demais, não dá, é impossível. Tem que ser repensado, não há dúvida nenhuma. Tá certo, Frei Moser. Olha, perguntamos às pessoas nas ruas o seguinte: por que no Brasil as obras públicas demoram tanto para serem concluídas? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe. Está faltando mais empenho nisso, né? Por falta de... Como é que eu te explico? Eu acho que falta mão de obra especializada, por isso. E não muito incentivo do governo também. Não acho que o governo está correndo com as obras, não. Quanto mais demora, para ele é melhor. O dinheiro é embolsado. Eu acho que é problema de superfaturamento. Por causa que tem muita corrupção no Brasil. Falta de compromisso. Também acho a mesma coisa. Falta de compromisso. Não há interesse do poder público em concluí-las. E aí o que acontece é que os empresários recebem a gaita e as obras nunca têm fim. Eu acho que é a corrupção dos políticos. Desvio de dinheiro público. A corrupção é muito grande. Eu acho que o tempo é o senhor da razão, né? Eu acho que é desvio de verba. Quem come quieto, come sossegado, né? Quanto mais tempo, melhor, é isso. Inadimplência, roubo, falta de compromisso com o povo, né? E falta do povo também unir para poder falar o que pensa e reivindicar, que nós temos direitos, assim como temos deveres, né? Tá certo. Ô, professor, olha aí, ó, parece que estavam escutando a gente aqui falando... Falta mão de obra qualificada, mas também nós chamamos a atenção para a questão da corrupção e aquilo que eu falava há pouco, citando aí rapidamente o exemplo da Alemanha, nesse terceiro ponto seria uma espécie de segredo alemão para um desenvolvimento tremendo, como que se experimenta atualmente, essa questão da confiança nos gestores.
confiança no governo. O governo fala, o povo acolhe e procura realizar. Tanto é verdade que a gente tem essa loucura do que foi Hitler e seus seguidores. E o povo acreditou. Quer dizer, o alemão traz isso, mas no Brasil você vê. Como é que você vai confiar naqueles que estão à frente, uma vez que, infelizmente, é unanimidade? A corrupção é realmente um dos cânceres que precisam ser extirpados nesse país. E não é uma coisa simples. A corrupção é endêmica, né? Ela está em todos os níveis. Sim. E eu poderia dizer quase que sem controle. Nós melhoramos muitos mecanismos, mas ainda estamos longe de chegar no ideal, né? Por exemplo, o trabalho pela transparência, né? Os órgãos públicos publicarem nos seus sites oficiais as suas verbas, suas aplicações. Hoje mesmo estava vendo numa reportagem que, não vou citar especificamente o nosso estado, mas nós estamos mais ou menos com 50% do que seria o ideal. Estamos muito longe ainda, né? E a gente percebe na fala das pessoas a questão da corrupção e falta de compromisso, né? Exato. São dois elementos. Na verdade, sempre aparecem. Eu até nem acredito que corrupção atrase obra. Corrupção é problema de polícia, né? Corrupção é problema de Ministério Público, é problema nosso enquanto organização, enquanto ONGs que possam vigiar o poder público, né? Eu acredito que, na verdade, faltam técnicas de gerenciamento, né? Nossas obras são pouco mecanizadas, por exemplo. Poderiam ter muito mais equipamentos, né, aportados dentro da obra para reduzir, inclusive, a mão de obra, que é um grande desperdício. Certo. É difícil gerenciar a mão de obra num canteiro de obra, né? Então, nós precisamos ter mais mecanização, trabalhos com sistemas mais simplificados, como pré-moldados, estruturas metálicas, enfim. O que a gente chama, no nosso jargão, de racionalização do canteiro de obras. Isso é muito importante. Agora, se não houver planejamento, né, nós estamos num trabalho artesanal. A construção civil é um trabalho artesanal. Perfeito. Ela depende de um ser humano para a tomada de decisão. É diferente de uma linha de produção que, depois de acionada, o produto sai lá na outra ponta. Exato. E aí é que entra o problema. Nós não acreditamos em planejamento. Vamos lá, na frente a gente dá um jeitinho. Nós temos um compromisso de fazer Copa, Olimpíada, não se preocupa não, no final tudo dá certo. Então essa cultura do tudo dá certo, a gente dá um jeitinho, né? Do brasileiro deixar tudo para a última hora. Exatamente, dá um jeito. Isso é cultural, né? Então fica o empirismo contra a técnica, contra o método, contra a ciência, vamos dizer assim. Então, a fala dos entrevistados na rua é muito externar aquele sentimento que é o que nós estamos vendo aí nas manifestações. Ninguém aguenta mais tanta corrupção, né? E os mecanismos são frágeis de controle disso. O próprio sistema. Sim, exatamente. Aliás, Frei Moisés, são sobre essa questão dos mecanismos de Brasil, país do desperdício. Há pouco chegava no Senado o relatório, justamente o retrato do desperdício no Brasil, falando de obras, por exemplo. Chega-se a mencionar mais de 2.000 grandes obras federais inacabadas, gerando aí, como a gente sabe, bilhões de prejuízo aos cofres públicos. Mas então aí entra essa questão. Mecanismos de fiscalização, de controle, de acompanhamento, eles não são muito fragilizados no nosso... Totalmente esses mecanismos. E, como foi colocado muito bem, se não houver um acompanhamento, não é? Como numa escola você tem que ter acompanhamento, tem que ter inspetores, tem que ter alguém que supervisiona, o que acontece? O pessoal pega, senta, fica esperando, não é? a hora passar. Então, sem dúvida nenhuma, nesse ponto eu acentuaria. Depois, foi colocado também as prioridades políticas.
precisaria ser discutido o que é prioritário. Adianta lançar grandes projetos, mas que não são prioritários. Pode ser que daqui a 20 anos seja, etc. Mas, por enquanto, o que é mais prioritário? Você vê aquelas filas inacabáveis de caminhões lá em Paranaguá, em todos os portos, etc. O que é mais urgente, não é? Prioritário? E, no entanto, continua tudo na mesma. E assim tem tantas outras obras. No tocante à deficiência de gestão, também gostei muito, professor. O senhor está realmente assim, batendo na tecla certa. Eu acho, no meu modo de entender, a gente é leigo nesse particular, por isso chamamos, mas a tecla certa. Se não houver gerenciamento, pessoas preparadas, nada vai para frente. Vai continuar tudo na mesma. E isso vem lá de trás, porque muitos cargos são nomeados politicamente, interesses políticos, não é? Então, é diretor lá de uma obra, não sei, as empresas escolhidas, como é que são escolhidas, quanto é que vai repassar, evidentemente, para pegar aquela obra, traduzindo, é todo um círculo, não é, de gerenciamento que tira os bons e capazes, joga de lado e coloca os que têm aparência, não é? Agora, o professor, o povo não aguenta mais e nós estamos acompanhando todo esse movimento aí, Brasil afora, de uma população que está dizendo, chega, basta, não dá. Mas eu pergunto, em quanto tempo é possível fazer alguma previsão nesse sentido, para que tenhamos essa mão de obra qualificada, esse gerenciamento adequado e assim o Brasil, de fato, no melhor sentido da palavra, entrar nos trilhos, no eixo, para chegar aonde todo mundo quer chegar, como de fato nação desenvolvida, nação educada, nação alfabetizada e obviamente, solidária. Bem, ou é muito difícil a gente fazer uma previsão? Uma previsão. O importante é a gente olhar os bons exemplos. Continua sendo por aí. Nós temos que olhar os bons exemplos. Nós temos boas experiências no Brasil. Por exemplo? Por exemplo, o nosso sistema eleitoral, não estou falando produto das eleições, estou falando do sistema eleitoral. O sistema é ótimo. Hoje, antigamente, os mortos votavam. Hoje, nós estamos com o resultado de eleições em horas, em minutos. Estamos passando por uma votação biométrica. Perfeito. Não sei, a gente percebe uma evolução disso, de algo que deu certo. Perfeito. Eu costumo citar que nós temos um sistema informatizado de declaração de imposto de renda fantástico. Verdade. Cruza informações, milhões de declarações são lançadas em horas no último dia e o sistema não cai. Perfeito. O sistema funciona. Isso realmente são peritos para cobrar os impostos, não há outro país igual a esse. Nós temos rodovias no Brasil, em São Paulo. No estado de São Paulo especificamente, não estou discutindo o custo, que é altíssimo o pedágio, mas fantásticas. Sem dúvida, de primeiro mundo. Que andamos com segurança, né, com velocidades de 110 por hora, bastante seguros, bastante vigiados. Então, nós temos bons exemplos. Agora, o que nós temos que aprender isso é difícil, né? Nós precisamos do trem-bala. Oba! Né? Tirou a minha. Então, nós estamos saindo, entre aspas, da Maria Fumaça e demos um salto tecnológico que nós não vivemos e fomos para o trem-bala. É diferente de um país como a França, a Inglaterra, o Japão, que veio da Maria Fumaça, né? E fez o seu caminho. Fez o seu caminho. Tudo bem, podemos importar isso. Não sei se vai dar certo. Se nós temos gente. Talvez a gente traga os franceses para administrar isso. Será que eles sabem que do Rio a São Paulo são 800 metros de subida? Começa por aí. Espero porque tem sim. a Serra do Mar, etc. Espero sim. Então precisa muito túnel e assim por diante. Bastaria trem. Não é? Bastaria um trem. Mas nós perdemos alguns saltos tecnológicos, né? Eu era garoto, eu saía de São Paulo com a minha família, num trem dormitório e a 440 quilômetros no interior, com carro Pullman, ar-condicionado. Muito bom. E acabou isso. Sumiu. Por quê? Porque nós criamos uma matriz de transporte. Optamos pelo caminhão. Não é bem o caminhão, é tremilhão.
Então, 3, 4. Né? Estão por aí. Então, é se repensar o Brasil. O que é que nós queremos? Talvez não sejamos, não queremos ser a melhor nação do mundo, mas uma boa nação para se viver. Algum lugar que a gente possa chamar de pátria, no sentido lato da palavra. Perfeito. Né? Algo desse tipo. Tá certo. Ó, segura aí, Frei. Nós vamos para mais um intervalo. O tempo passa rápido demais, né, minha gente? Quando o assunto realmente é muito bom, muito importante, de fato a coisa voa. Mais rápido intervalo e daqui a pouquinho nós já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco, fazendo essa ponte, ou seja, o que igreja e sociedade, não é? Movimentos organizados, enfim, o que podemos fazer para reverter esse quadro, para chegarmos a esse Brasil, como dizia o professor, de fato um país que seja realmente uma nação, onde todos possam chamar, essa é a minha pátria e dela eu tenho muito orgulho. Rápido intervalo e já já estaremos de volta. Já estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, conversando hoje sobre essas obras públicas inacabadas. Afinal das contas, isso é apenas incompetência ou é corrupção mesmo? Pois é, nós perguntamos às pessoas também agora no nosso terceiro e último bloco, nas ruas, o seguinte: afinal das contas, por que essas obras começam com um orçamento e acabam terminando com outro? Falta uma maior fiscalização? Vamos ver o que as pessoas responderam. Sentir a sua responsabilidade, né? Falta de responsabilidade. Eu acho que tem muita motivação ou falta de motivação política. Então, às vezes é uma emenda que não sai, um acordo que não é feito e falta um pouco de comoção dos políticos com a população. Né? O caso do Anel, o caso da 381, que são obras que já deveriam ter saído e não saem. Então, eu acredito que seja um pouco de tudo. Um pouco de comoção, um pouco de organização e um pouco de política. Eu acho que seria isso. Superfaturamento, com certeza. Superfaturamento na mão de obra aí. Quanto mais tempo demorar, mais dinheiro eles pegam para eles. Eu acho que é porque, na verdade, ninguém faz nada por isso. Todo mundo quer mostrar, achar que faz alguma coisa, mas ninguém faz nada. É só, vamos ali fazer mais alguma coisa para ganhar um pouco mais de dinheiro. Porque todo mundo leva 30%, né? Até saiu o dinheiro. Desvio de verba, muita gente querendo ganhar. E aí vai enrolando, depois vai e pede obra de emergência e consegue, gente, ganhar mais ainda. Essas obras de emergência sem licitação. Eu acho que eles não põem como prioridade, né? Então começa com o intuito de terminar rápido, mas muda a prioridade. Acho que é isso. Eu acredito que há algum interesse pessoal nisso aí, tá? Porque marca-se um calendário para poder concretizar as obras, não faz com um tempo grande de antecedência que elas são propostas e quando chega na hora, não, nós damos conta de fazer, mas aí o valor modifica-se. Tá certo, olha aí, falta realmente fiscalização, a população fica indignada, as causas vão sendo apontadas aí, não são novidades nenhuma, mas a gente fica se perguntando aqui o que fazer então, não é? Como igreja, como sociedade, para reverter esse quadro. Antes ainda de começar a dar essa resposta, professor, nós temos ouvido falar, o senhor citava o trem-bala, obra a princípio não prioritária, nem vou dizer desnecessária, mas não prioritária. A gente tem, por exemplo, a promessa, o Eldorado chamado pré-sal, não é verdade? Com a possibilidade de extrair petróleo a mais de 7.000 metros de profundidade, quer dizer, ainda nem existe maquinário para isso e já fomos gastando dinheiro de tirar o petróleo, pô. Depois a gente tem hoje toda essa propaganda do governo em cima daquilo que se chamou Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. Não é PAC 1 e agora PAC 2. Professor, afinal das contas, o que são essas coisas? São apenas meras promessas políticas? Os governos, né, eles precisam, por cultura também, criar uma marca. Muitas vezes a gente percebe uma mera mudança de nome de programas. Tá? É muito comum isso.
se nós seguíssemos um planejamento estratégico que perpassasse governos nas metas que são importantes, qual a vergonha de dar continuidade num programa anterior? Se o programa é bom. Perfeito. Né? Vamos deixar essa... Depois que a gente ganhou as eleições, vamos deixar essa ideologia, né? Vamos sair do palanque e vamos executar as coisas. E tem governantes que continuam no palanque até o último dia. É impressionante. Então, essas marcas, né? Essas metas mirabolantes, tudo isso vai criando uma expectativa e frustra lá na frente, porque executar é difícil. Nós temos que mobilizar muitos recursos para poder conquistar os resultados. Né? Então, essa questão que foi levantada, o motivo de alteração dos custos passa por quê? Vou voltar a sempre bater naquela mesma tecla. Né? O projeto está mal elaborado, né? Mudam-se as prioridades e vão se acrescendo, criando os famosos termos aditivos. Junto com isso, a gente percebe que o poder público pune poucos responsáveis. Nós ficamos muito surpresos, né? E um bom exemplo foi a punição dos gestores da Arena do Mineirão em R$1 milhão, quando aconteceu aqueles problemas todos no primeiro jogo. Perfeito. Né? Se isso for de fato executado, né, mexer no bolso dos responsáveis, não é objetivo nenhum quebrar nenhuma empresa. Claro. Mas penalidades exequíveis, né, penalidades que deem um exemplo, por que não? Mas, por outro lado, por exemplo, sem dúvida, isso aí é um exemplo positivíssimo e o senhor tem muita razão em fazê-lo e nós aqui queremos ser sempre positivos. Mas, por outro lado, quando a gente olha, por exemplo, Fremonte, essa questão do mensalão, não é? Os que foram condenados, publicamente condenados, depois dessa novela que virou esse julgamento, não é? Correm agora um certo risco de não serem punidos, de serem absolvidos, quer dizer. Provavelmente serão absolvidos, né? Afinal, a misericórdia de Deus é infinita. Mas, Padre Hamilton, hoje você está assim, ligeiramente avinagrado, né? Soltando as bombas para tudo quanto é lado. Sorte que a gente põe nas costas do perito aí. Nós não falamos nada, a gente apenas joga a bola para ele. Mas eu não queria que o senhor saísse sem responder aquela pergunta. O que o senhor, na sua especialidade, pensa do pré-sal? Eu não sou da área, né? Mas eu vejo como uma grande expectativa de recursos para o Brasil. A questão toda do pré-sal é a propaganda, é o uso político do pré-sal. Estamos chegando lá. Esse é o problema. É muito bom sabermos que nós vamos desenvolver e temos condições de desenvolver uma tecnologia que podemos exportar. Perfeito. Agora, como vai ser usado esse recurso todo? Eu li há um tempo atrás uma notícia sobre a Noruega. Eu nem sabia que a Noruega é um grande produtor de petróleo. Sim. Na época que eu li a notícia. Profundidade. Sim. Águas profundas. A grande diferença na Noruega é que parte dos royalties vão para o bolso dos noruegueses. Então lá talvez eles possam falar com muito orgulho, o petróleo é nosso. Esse é o problema. Então se nós utilizarmos esses recursos do pré-sal para a educação, para a infraestrutura, para a saúde, para a segurança pública, também poderíamos dizer, né, poderemos dizer que o petróleo é nosso. Então, o que eu vejo é o uso político do fato. Mas, além do uso político, o senhor vai me permitir, assim, na minha laicidade, né, como religioso, eu não acredito muito, não, porque quando chegarem lá, nós já teremos energias alternativas, não é, de sobra, muito menos dispendiosa, muito menos perigosa. Já imaginou sugar a terra durante anos, décadas e séculos? Como é que vai ficar? Quer dizer, eu tenho muita dificuldade na linha ecológica, não é? Sobretudo na linha ecológica, mas eu respeito aí o seu parecer.
sem criar polêmica, eu vejo assim, um país com alto nível de insolação como o nosso. Então. Por que não investir parte dos recursos do pré-sal em novas tecnologias? Exato. Exatamente. Mas nem precisaria desse pré-sal. Até lá nós já poderíamos ter, evidentemente, energia eólica, energia, e por aí se até da biomassa. Sabe onde é que tem energia eólica em abundância? Na Ilha da Madeira. Exporta energia. Só tem eólica, né? Muito bem. Mas vamos lá. Nós estamos caminhando aqui para o final do programa e eu quero fazer a mesma pergunta para os dois, por favor. Porque, claro que se por um lado nós ficamos indignados, e você que está em casa nos acompanhando, com certeza, não é, indignados realmente com essas questões todas aqui, inclusive levantadas, não é, lembradas, obras inacabadas, superfaturamento, falta de fiscalização, falta de infraestrutura, de capacidade profissional, de planejamento e assim por diante, enfim, o real da situação. Por outro lado, é óbvio que nós nos perguntamos, sem ficarmos na indignação, sem ficarmos no conformismo, que é uma espécie de novo vício capital, conformismo, uma coisa tremenda. Não, nem indignação, nem conformismo, mas o que fazer em termos de igreja e de sociedade para revertermos esse quadro rapidamente, por favor. Olha, eu começaria dizendo o seguinte, volto a insistir, nós não estamos falando desse governo, nem daquele. Certo. Nós estamos falando de vícios que já vêm de longe, são como que culturais. Portanto, o trabalho tem que ser muito profundo, trabalho, digamos, de reestruturação da mentalidade, da consciência, dos valores em termos educacionais, e aí a igreja tem um grande papel, criar personalidades responsáveis, não é? Então nós já teremos um outro quadro mais favorável. Isso evidentemente demora, volto a insistir, nós não estamos falando do agora apenas, nós estamos falando de toda uma história onde agora chegamos a um ponto alto, mas é preciso reconstruir e essa reconstrução vai demorar e o empenho é mais na área ética, mais na área do trabalho, como você falou, mais na área da personalidade, palavra dada, não é? E assim por diante. Tá certo. Professor, sociedade? Eu não tenho dúvida que é o aprimoramento da nossa democracia. E isso se faz com participação, com organizações não governamentais, fortalecimento das nossas instituições governamentais, né? A liberdade de imprensa, lutar até o último fio de cabelo para que ela se mantenha, né? Fiquei chocado ao ver que nós somos, recente pesquisa, nós somos o 94º país no mundo em liberdade de imprensa. O que quer dizer isso? Que estamos com pouca liberdade de imprensa. Eu fiquei assustado. É verdade. Né? São jornalistas que são assassinados, o poder econômico sobre a imprensa, a mídia e poder político. Né? Então, eu sou um esperançoso. Eu também, opa. E eu acredito, assim, que o conhecimento, a ação vão contribuir para o aprimoramento da nossa sociedade. Tá certo, olha. Com essas palavras, nós estamos terminando por aqui, mas eu quero ainda fazer 2 convites para você que nos acompanha. Peregrinação à Terra Santa em Jordânia, Jordânia não, melhor dizendo, peregrinação aos Santuários Marianos, de 10 a 21 de outubro, aí tendo a oportunidade de ir por esses lugares santos da nossa fé cristã. Ligue para a Obra de Maria para você poder participar conosco dessa peregrinação. E claro, 24 e 25 de outubro, 24 e 25 de agosto, melhor dizendo, 24 e 25 de agosto, já estou anunciando, vamos ter um belíssimo encontro aqui na nossa casa, com a presença do Márcio Todeschini, do Alexandre, então você não pode deixar de participar, coloque aí na sua agenda, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, desejando a você um ótimo final de semana. Espero que você tenha gostado desse nosso debate. Ele não para aqui, ele continua na sua casa, continua na sua escola, na sua faculdade, no seu local de trabalho. O debate precisa acontecer, como essas manifestações que nós acompanhamos nas últimas semanas, para que o nosso Brasil, de fato, seja diferente, o Brasil que todos nós queremos. Não é isso? Grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser. Até lá!